eu creio, o avivamento está chegando sobre o Brasil através de um posicionamento de uma igreja saudável. Nós somos essa igreja saudável. Nós somos teus filhos. Nós não conhecemos só de ouvir falar, nós temos contato contigo. Por isso, Pai, nós cremos que quando nós estamos de joelho, a igreja está de pé. Quando nós estamos orando em consagração pelo Brasil, Pai, o nosso Brasil ficará de pé. Por isso, Pai, que comece essa transformação a começar das nossas igrejas, trazendo vida e vida em abundância, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ser bem sucinto aqui, porque o culto precisa acabar às 10 horas, amém? Então nós temos meia hora aqui para trabalhar. Igreja perfeita é uma frase que não faz nenhum sentido nos dias de hoje. Muitas pessoas criam uma imagem de uma igreja onde não haverá problema. E você sabe muito bem disso. Nós estamos em 3 anos de Lagoinha e Vila Velha. A inauguração eu estava aqui. Todos os anos eu estive aqui. E posso dizer com clareza: a igreja Lagoinha e Vila Velha é uma igreja saudável. Diga comigo, eu sou uma igreja saudável. Olha para essa pessoa que está falando, diga assim: você é uma pessoa saudável. Nós como igreja precisamos viver uma vida de igreja saudável. Amém ou não amém? Não existem pessoas perfeitas dentro da igreja, irmãos. Existem pessoas doentes que se transformam em pessoas melhores através da presença de Cristo. É Cristo que transforma. Nós somos dia após dia, irmãos, transformados pela presença do Espírito Santo de Deus, através da nossa liderança, através dos louvores, através da nossa dedicação e devocional em Deus, dentro das nossas casas, dentro do nosso quarto. E o que eu quero trabalhar aqui é que as igrejas têm seus desafios, irmãos. E a minha pergunta nesta manhã é: quais são os sinais que mostram se eu estou ajudando a igreja a crescer sendo uma igreja saudável ou não? Será que eu tenho ajudado? Será que eu tenho feito algo para que a minha igreja cresça como uma igreja saudável? Coloca a mão no seu coração. Faça essa pergunta para você agora. Não preciso nem te falar nada, mas se pergunte agora: eu tenho ajudado no crescimento da minha igreja, ou eu tenho atrapalhado o crescimento da minha igreja? Eu tenho feito com que minha igreja seja uma igreja saudável, ou tenho atrapalhado o crescimento saudável da minha igreja? Primeiro sinal que eu ajudo ou eu atrapalho ao crescimento de uma igreja saudável é quando eu não oro pela igreja e pelo seu crescimento. Abra sua Bíblia em Mateus 9:38. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te aguardar aí, irmãos. Diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores para a sua seara. Sabe o que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos o intuito de orar por tudo na nossa vida. Pela vida financeira, falamos: Deus, abençoe a nossa vida financeira. Deus, abre a porta do trabalho. Muitas vezes Deus usa até o pastor para orar por isso. Temos o intuito de orar pela nossa vida sentimental. Falamos: Deus, abençoe a nossa vida sentimental. Mas esquecemos de orar pelo crescimento da nossa casa. E quando eu falo crescimento da nossa casa, não estou falando da nossa casa física, a nossa casa de família. Eu estou falando do lugar onde eu congrego. Você tem orado para que Deus mande pessoas aqui para essa casa? Para que Deus mande trabalhadores através dos seus joelhos? Sabe por quê, irmãos? Se a igreja quer ficar de pé, ela tem que entender que o lugar dela é de joelho. Não existe método, irmão, a não ser que seja ler a Bíblia ou orar para que Deus faça algo, irmão, já está definido. É ler a palavra de Deus, é orar mais, é jejuar, é sacrificar. E Deus vai trazer trabalhadores para a seara. Mas nós como igreja, irmão, se você é uma igreja saudável, você precisa orar
para que mande trabalhadores? Você precisa orar. E agora eu quero fazer algumas perguntas para você nessa manhã. Você tem orado pelos líderes de célula dessa casa? Lá na sua casa, no período de oração, você tem orado para que Deus mande liderança de célula? Mais do que isso, você tem orado pelos missionários? Pastor Diego, eu tenho um sonho de ser missionário. Você tem orado pelo seu chamado? Eu estou falando isso porque a igreja precisa estar embasada em oração, irmãos. A igreja precisa, uma igreja saudável, ela é embasada na oração. Ela não é embasada no achômetro. Ela não é embasada no achismo. Ela não é embasada na política. Ela é embasada 100% na oração. Você tem orado pelos professores da escola infantil? Você tem orado pelos diáconos que saem sempre 2 horas antes do culto começar? Estão aqui para servir você com todo o teu amor e tanto zelo. Mais do que isso, você tem orado pelos pastores desta casa? Irmão, raça que sofre, raça de pastor. Porque sempre você tem alguém para aconselhar. Quem já aconselhou com algum pastor aqui dessa casa? Você tem. Mas e ele, quando precisa de chorar com alguém, com quem que ele chora? Quer um conselho nessa manhã? Eu posso falar algo com você? Sempre quando for aconselhar com seu pastor, traga uma caixa de bombom para ele. Traz uma picanha argentina para ele. Fala assim, tá aqui, ó. Vou aconselhar, mas tá aqui o presente. Sabe por quê? Nós precisamos amar a nossa liderança mais. Nós precisamos orar mais por eles. Nós precisamos caminhar mais perto deles, irmão. Uma igreja saudável, uma igreja que ama o pastoreio e caminha com o pastor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sou pastor, irmãos. Eu sou pastor. E pastor sofre. Mas em nome de Jesus, nesta casa não. Haverá uma geração onde ela entende, é saudável, entende que cuidar de pastor também é necessário. Amar o pastor também é necessário. Você faz parte dessa geração? Então dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. Segundo sinal, se eu estou ajudando no crescimento de uma igreja saudável ou não. Eu não assisto a igreja trabalhar, eu trabalho. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós temos um chamado de Deus. Que chamado é esse, pastor Diego? A minha pergunta para você é: esse banco está confortável, irmão? O ar-condicionado está chegando bem aí em você? Amém? Mas aí não é seu lugar. O seu lugar é exercendo o chamado que Deus te deu. É sendo boca de Deus como profeta nessa geração de Vila Velha, irmão. É falando aquilo que Ele quer que fale. Sabe, eu estou terminando um livro que chama A Igreja Tetraplégica. Pastor Diego, o que significa isso? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da... A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz, Cristo é o cabeça da igreja, mas ela também diz, a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz também que nós devemos ser um com Cristo. O que significa isso, pastor Diego? Infelizmente, muitas igrejas estão vivendo um tempo de tetraplegia. O que é isso? O que é uma pessoa tetraplégica? É onde o cabeça dá o comando, mas o corpo não corresponde. Você é mesmo um com Cristo? Você de fato é um com Cristo? Você de fato é o corpo de Cristo nessa terra? Então escute algo, as suas mãos não tocam mais aonde você quer que toque. Toca aonde o cabeça mandou tocar. Ei, Lagoinha Vila Velha, eu estou falando que enfermos vão entrar por esta casa, e você vai ser usado por Deus para tocar neles, e eles serão curados na autoridade do nome de Jesus. Se você é um de fato com Cristo, irmão, os seus pés não caminham mais para onde você quer que você caminhe. Caminha aonde Deus quer que você caminhe, porque Ele é o cabeça. Eu nunca vi o cabeça mandando você. Imagina a pessoa olhando para lá e falando assim, eu vou para lá, e o corpo de repente começa a vir para cá. Mas por que a igreja está fazendo isso? Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu ando para onde eu quero. Escute uma coisa, Deus tem planos para você.
Quer romper, irmão, ministerialmente, ser uma igreja saudável? Entenda algo: é tempo de matarmos os nossos sonhos e vincularmos os nossos sonhos com os sonhos de Cristo. Muitas vezes vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Irmão, o tempo que nós vivemos aqui é um tempo tão rápido, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Ele só vai voltar, irmão, para buscar aqueles que têm compromisso de fato com eles. Então eu toco onde Ele quer, eu ando para onde Ele quer, eu falo o que Ele quer, eu olho para onde Ele quer. Muitas vezes não é tão bom olhar para as pessoas que não têm uma condição tão boa, não é verdade? É tão difícil olhar para um mendigo, é tão difícil olhar para um homossexual. Falamos que pecado enorme, mas muitas vezes pegamos a caneta Bic com o próximo e não devolvemos, e roubamos. É o mesmo pecado. Irmãos, a partir de hoje, levante sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai começar a colocar amor sobre você, amor pelos perdidos. As suas mãos tocarão sim aonde Ele quer que você toque, no nome de Jesus. Lá na tua casa, se tem alguém enfermo, você vai colocar as mãos e ele será curado na autoridade do nome de Jesus. A partir de hoje você não será um crente conformado com o banco. O banco não é seu lugar. Você vai 100% fazer a vontade de Deus nessa Vila Velha, e Deus vai te usar poderosamente. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar e aplauda o nome dEle, porque Ele é digno de louvor e adoração. Quando eu decido tomar essa decisão, ficou redundante, né? Quando eu decido exercer o meu chamado nessa terra, eu me enturmo mais, eu me envolvo mais, eu amo mais o meu próximo. Amém ou não amém? Terceiro sinal: se eu estou ajudando ou não no crescimento da minha igreja. Quando eu digo mais nãos do que sims. Nós precisamos estar disponíveis para a nossa liderança, porque muitas vezes nós valorizamos o nosso trabalho secular, o nosso trabalho em casa como donas de casa, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Falar de reino, irmão, é um desafio, porque hoje o evangelho que nós pregamos é o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Sim ou não? Nós sempre falamos: Jesus morreu no seu lugar porque Ele te ama, não é verdade? Mas se hoje nós vivemos o evangelho da morte e ressurreição de Cristo, se de fato o que pregamos é o evangelho da morte e ressurreição de Cristo, qual era o evangelho que Jesus pregava antes de morrer? Se o evangelho que eu prego hoje é o evangelho da morte e ressurreição de Cristo, eu vou repetir: qual era o evangelho que Jesus pregava antes de morrer? Ele não saía por aí dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Era o evangelho do reino. Diga comigo: o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino, irmão? Amar meu próximo mais, amar pessoas, não apedrejar, cuidar de vidas, dividir o pão com o irmão, irmãos, estar disponível para o reino, fazer a vontade de Deus, amar o meu irmão como eu amo a Cristo. Amém ou não amém? Vamos para o próximo tópico, que o tempo é sacana com a gente aqui. Quarto sinal: quando eu não tenho mais cuidado com os meus familiares. Olhe para mim. Uma igreja saudável é uma igreja que adora o Senhor em família. Escute uma coisa, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida hoje. Dá um cutucão em quem está do seu lado. Isso é proposital, irmão. Fala assim: acorda aí, santo. Amém? Eu quero liberar algo sobre você hoje. Você e sua casa por completo vão servir ao Senhor. Eu quero dizer mais uma vez, que eu acho que muitos não entenderam: você e sua casa servirão ao Senhor. Irmãos, igreja saudável é a igreja que adora em família. Sabe por que eu estou falando isso? Que Deus está me usando para te falar isso? Porque muitas vezes nós desistimos de orar pelos nossos, da nossa casa. Eu acabei de perder um amigo meu ontem à noite. Morreu, 26 anos de idade. Desistiu.
desistiu de caminhar. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor fazendo tudo, servindo, ajudando o pastor, mas falta amor dentro da nossa casa. Muitas vezes existe bateção de panela lá. Irmão, sabe aonde Deus quer te usar para ser um dos maiores avivalistas dessa geração? Lá dentro da sua casa, no relacionamento de marido e mulher, aonde seu marido vai olhar para você e falar assim: eu vejo Deus na sua vida, o que está acontecendo? Tem alguma coisa mudando? E você vai dizer para ele: é o meu Deus que está me mudando. Aonde seus filhos olharão para você e vão dizer: pai, por que você parou de fumar? Por que você parou de beber? E você vai dizer: meu Deus transformou a minha vida. E de fato, irmãos, o diabo não tem medo daquilo que você fala, ele tem medo daquilo que você vive. Que Deus quer, irmão, que não é que você fique 24 horas por dia declarando as palavras, os versículos da Bíblia. Ele quer que você viva e as pessoas olhem para você e digam: você é a Bíblia que o mundo precisa ler. O seu exemplo é a Bíblia que o mundo precisa ler, irmão. Deus está de olho em você, mas Ele quer que você tenha um exemplo vivo de Cristo nessa terra. Se de fato somos cristãos, amém? Diga: eu preciso ser um exemplo vivo dentro da minha casa. E o conselho que eu te dou: esteja livre, esteja pronto para Deus usar você grandemente na sua casa. O avivamento vai acontecer na sua casa, eu profetizo. Os seus filhos estarão com você nesse culto, nessa casa, no nome de Jesus. A tua mãe e o teu pai também se converterão, embora talvez estejam velhinhos demais. Você fala: não entende mais nada, mas o avivamento vai chegar até eles também. Escute uma coisa: se até a sua geração todos não se converteram, irmão, se prepare, porque da sua geração em diante serão geração de pastores, avivalistas, missionários, homens e mulheres de Deus nessa terra. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus e diga: eu recebo. Sinal e útil. Quando eu participo da igreja, atrás de bênçãos só para mim. Escute uma coisa: Deus não quer que você tenha uma fé dependente em coisas que Ele possa te dar. Deus quer que você tenha uma fé dependente em quem Ele é. Deus pode te dar um carro novo, irmão, sim ou não? Ele não tem problema com dinheiro, Ele é Deus e pronto, acabou. Mas o problema é quando nós invertemos isso e começamos a adorar a Ele pelo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Deus não tem justiça, Ele é a justiça, Ele é justo. Irmãos, nós não estamos na casa do Senhor porque Ele pode dar alguma coisa para a gente. Nós estamos aqui para entregar algo para Ele. A nossa adoração, o nosso choro pelos enfermos, pelos aflitos, pelos perdidos. Nós estamos aqui para dizer: Deus, aquela canção: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Ele é Deus conosco. Ele é maravilhoso e Ele é santo. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã? Amém. Eu estou assustado aqui. Quantos foram abençoados essa manhã? É o crescimento de uma igreja saudável. São 3 anos de Lagoinha Vila Velha, irmãos. Que essa reflexão possa trazer um boom santo. E que você possa se posicionar como alguém que serve. Porque se você não serve para servir no reino, você não serve. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para servir o reino de Deus. Amém? Levante suas mãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
Levante suas mãos e diga: se Deus fizer, se Deus fizer. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, diga: se tudo der certo. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Diga: Deus, eu quero estar mais disposto na sua obra. Por isso, Pai, me aviva, me ensina a cuidar mais da minha liderança, dos meus pastores, dos meus irmãos. Me ajuda, Deus, a ter um coração de servo. Amém. Você pode aplaudir Jesus?